Atualizações sobre crises na América do Sul. O presidente do Chile, Sebastião Pinheira, reconheceu ter havido uso excessivo da força na repressão aos protestos. A polícia anunciou que suspendeu o uso de balas de borracha depois de mais de 200 pessoas terem perdido total ou parcialmente a visão ao terem os olhos atingidos por essa munição. Um estudo da Universidade do Chile mostrou que essas balas contêm apenas 20% de borracha e o resto é uma mistura de sílica, sulfato de bário e chumbo. Segundo o relatório, o material é tão duro quanto a roda de um skate. Em mais de um mês de protestos no Chile, 23 pessoas morreram e 2.380 ficaram feridas por conta da atuação das forças de segurança. Bolívia. Em entrevista à rede inglesa BBC, Evo Morales disse que retornará ao país a qualquer momento. O presidente boliviano, que sofreu um golpe civil-militar, está em asilo político no México. Um decreto publicado pelo governo autoproclamado na Bolívia eximiu as Forças Armadas e a Polícia Nacional Boliviana de responsabilidade penal na repressão contra as manifestações e liberou o uso de armas de fogo. Com isso, é claro, a violência na Bolívia se intensificou. Sobre a América do Sul, conversamos hoje aqui no estúdio com o historiador e escritor Célio Turino, que foi secretário de Cidadania Cultural durante o governo Lula, nas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério da Cultura. Recebemos também o professor e escritor Antônio Carlos Mazeu, livre docente junto aos programas de pós-graduação em História Econômica da USP e Serviço Social da PUC São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Sempre é uma satisfação estar aqui com a TVT. A gente fica muito feliz. Voltando sempre aqui. Isso. Muito feliz. Obrigado, viu, Thalita? Olha só, a gente falava inclusive sobre esse projeto apresentado por Bolsonaro hoje, que traz de volta o debate sobre excludente de ilicitude. Isso que a gente comentou agora na Bolívia é muito parecido, de você não punir, então, as forças ali de segurança e liberar o uso de armas. E com isso, é claro, a violência cresce. Como vocês avaliam esse momento na Bolívia? Hoje, inclusive, o Célio estava comentando que teve um grande protesto ali em El Alto. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque El Alto é a maior cidade indígena do mundo, né? Tem 1.200.000 habitantes, ela fica a 4.000 metros de altitude na entrada de La Paz, que é como se fosse dentro de um vulcão, La Paz, né? Tem 1 milhão de habitantes, mais ou menos. Tá? Ela fica aqui. Toda a entrada por La Paz é por El Alto, inclusive o aeroporto, também a refinaria de combustíveis. E hoje houve um grande enfrentamento das forças militares com a população ali. El Alto, as resistências estão ali, a resistência é em El Alto, né? E mesmo quando também caiu o Carlos Mesa, antes dele o Sánchez de Lozada, isso em 2003, também foi a partir de El Alto, né? Sim. Na verdade é uma tradição, teve inclusive um grande cerco a La Paz feito pelo Tupac Katari. Isso no século XVIII, como o Tupac Amaru no Peru, no Peru, aí em La Paz houve o Tupac Katari, 1782, 83, e ele cercou La Paz, e então eles têm nesse imaginário ali na Bolívia, em La Paz, o cerco a La Paz. Já houve alguns na história da Bolívia. E agora eles estão programando um grande cerco, marcado já para o dia 27 de novembro, Sim. até a deposição desse governo golpista, né? Porque, aliás, Jeanine Áñez, que é a autoproclamada presidenta, ela apresentou um projeto ao Congresso para chamar eleições nos próximos 15 dias. Mas, de qualquer forma, com tanto Evo Morales quanto o vice fora desse processo eleitoral que ocorreria. O que vocês acham disso? O que a gente pode esperar nos próximos meses da situação política na Bolívia, professor? Olha, eu acho que, um pouco como o Célio estava colocando, você tem um forte tensionamento, uma forte luta de classes dentro da sociedade boliviana, com uma grande organização dos setores indígenas e populares, não só indígenas, né? Tem os mineiros que são historicamente organizados, né? Eles sempre chegam, inclusive, fazendo muita pirotecnia, explodindo dinamites nas suas manifestações, isso é tradicional deles, né? Tem um setor dos trabalhadores urbanos. Então, eu acho que o que ocorre é que o golpe ficou isolado.
Quer dizer, no plano da sociedade, a maioria da sociedade, e nós estamos vendo isso cotidianamente, está apoiando, não é que está apoiando o Evo Morales, está contra o golpe. Sim. Porque aquilo foi um golpe civil, militar, institucional, não é? Que virou um pouco moda no nosso continente aqui, o subcontinente da América do Sul, né? Quer dizer, eu acho que existe uma tentativa dos setores mais conservadores e reacionários de impedir as organizações populares. Então, e não começou no Brasil, a gente lembra que começa no Paraguai com um golpe muito parecido com o que deram na Dilma com o presidente Lugo. Sim. Depois passa pelo Brasil, quer dizer, aí você começa a ter, não é, toda a forma de ação, de acusação de corrupção tal, e também com uma ofensiva, sempre colocando no plano do que eles chamam de segurança pública, a necessidade de transformar a polícia numa coisa mais brutal e truculenta. Ora, essa coisa, licença para matar, na verdade eu quero chamar assim, não vou usar o termo jurídico, não é? Preparar a polícia para que qualquer policial possa matar um civil e ter essa licença e não ser punido, já existe na América Latina, em particular no Brasil. Existe nos morros do Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo, nas periferias do Brasil, não é? Tanto é verdade que essa exposição no Dia da Consciência Negra, que houve em Brasília, que acabou irritando muito um tal deputado coronel Tadeu, eu nem lembro. Sei que é um deputado coronel Tadeu, que foi lá e se achou no direito de quebrar um quadro do Latuf, de violentar a instituição que fazia essa exposição, porque ele acha que como policial ele tem direito de tudo. Então esse é grave, é um grande problema que a sociedade vai ter que afrontar. Não sei provavelmente o Célio pensa do mesmo jeito. Sim. Mas isso significa, por outro lado, uma ferocidade da ofensiva neoliberal nas nossas sociedades sul-americanas, que eu acho que começa a encontrar obstáculos da população que se vê tolhida de direitos, né, na pobreza, né, e vivendo uma violência policial. Então, eu imagino que essa ilicitude, não é, deverá ser muito contestada pelas sociedades civis desses países. Em verdade, o decreto da presidenta autodeclarada, né, agora virou moda, né? Se a gente sair daqui, eu sou presidente. Estou quase fazendo isso, sair daqui e me declarar presidente da República. Viu? Que ela não tem legitimidade nenhuma, não teve. A maioria do Congresso não a apoia, não tem. Ela não tinha função institucional para isso. Ela pegou uma Bíblia e entrou no Palácio do Governo, respaldado por militares e, sobretudo, policiais. Sim. Né? A gente está com essas imagens, inclusive, desse momento que ela pega a Bíblia e ali mostra e se autoproclama presidente. É um golpe altamente racista, né? Com forte peso neopentecostal, na verdade, eu chamo de narcopentecostal. Não sei se as pessoas sabem, o sobrinho da Janine, o Carlos Anhes, ele está preso no Brasil, foi preso com 480 quilos de cocaína. 486 quilos de pasta base de cocaína no Mato Grosso, em 2017. Então, tem um vínculo com o narcotráfico, toda essa gente que promoveu. Mas o decreto dela, ele é diversionista sobre eleição. Na verdade, é dar 15 dias para recompor o Tribunal Eleitoral, que eles destituíram todos, e para o tribunal planejar as eleições. Não tem data de eleição, nem nada. Então, é um golpe extremamente violento. Uma coisa que também a gente precisaria observar foram as características desse golpe. Ele foi o primeiro golpe miliciano na forma. Como que aconteceu isso? O Evo renunciou no domingo, né? A partir da quinta-feira, antes daquele domingo, não me lembro o dia exato, mas 4 dias depois, antes, eles começaram a sequestrar, mas fizeram isso às dezenas. Parentes, e parentes às vezes distantes, tios, avós,
esposa, filhos, marido, sequestravam, faziam sequestros relâmpago e obrigavam as autoridades públicas da esquerda a renunciarem. Foi isso que fez com que o governo do Evo fosse se abrindo, porque houve várias renúncias do presidente da Câmara, vários ministros, também juízes do Tribunal Eleitoral, inclusive com a irmã do Evo, né? Aí os incêndios, as casas, isso é importante. Houve incêndio na casa do Lineira, que é o vice-presidente, né? Quando ele já tinha saído da Bolívia, inclusive, queimaram 30 mil livros. Pois é. O ataque, a vandalização na casa do Evo Morales, e que é algo que precisa ser dito também, foram jovens de classe média que entraram na casa dele em Cochabamba, a casa dele, não a presidencial, né? Sim. Que agora eles fizeram um prédio bem bacana, Palácio do Povo, lá em La Paz. Mas era uma casa simples, de classe média, não tinha nenhuma ostentação, nem nada, um banheiro simples. Aí tinha uma esteira rolante, olhem, esse ginásio. Ainda tentam desmoralizar, depois que não tem nada de luxo a se mostrar, tinha um tênis colorido, olha o mau gosto do índio. Foi um golpe extremamente racista também, o que aconteceu na Bolívia está acontecendo. Então, um dia depois, inclusive, Evo Morales postou uma foto que ele dormiu num sindicato, Sim. né? Ele numa cabaninha que foi montada ali. Mas eu queria também aproveitar isso que o Célio está colocando e dizer o seguinte: esses golpes que estão sendo dados na América do Sul, em especial aqui, que aqui que está acontecendo, tem essa característica racista. Quer dizer, não preciso nem dizer, no caso do Brasil, a campanha do Bolsonaro, a primeira campanha do Bolsonaro, foi uma campanha misógina, quer dizer, contra as mulheres, foi uma campanha homofóbica, foi uma campanha racista, anti-negros e anti-índios, quer dizer, também está no contexto desse núcleo colonizado, né, desse setor da burguesia latino-americana subordinado aos Estados Unidos, com o discurso dessa presidente da Bolívia é uma coisa surreal, porque ela diz o seguinte: eu quero uma Bolívia livre dos índios. Quando você olha para a cara dela, ela é uma índia. Né? De cabelo loiro, sim. De cabelo loiro. Sim. É igual o nosso vice-presidente, o Mourão, que você olha para a cara dele, ele é um índio. Se puser ele na selva lá, sem roupa, ele é um índio. Mas ele diz que o grande problema do Brasil é a indolência que a gente herdou dos indígenas. Não é? Quer dizer, então eu acho que isso demonstra um pouco esse caráter, eu diria, racista e eurocêntrico, fora de lugar. A colonialidade, exatamente, assim, muito forte, né? E só este coronel que quebrou, esse coronel Tadeu, eu tenho, Freud explica, eu dificuldade de lembrar o nome dele. Esse coronel que quebrou o quadro do Latuf lá e criou essa confusão, ele tem uma fala que foi publicada em todos os jornais, que é muito grave. Ele disse o seguinte, que os negros, em sua maioria, estão no narcotráfico, que os negros, em sua maioria, pegam em armas e não será a morte de qualquer negrinho, bandido, qualquer bandidinho negrinho que vai fazer com que a polícia retroceda. Esta fala já é uma fala para mandar ele para a cadeia. Sim. Né? Perdeu o mandato, claro. Perder o mandato e mandar para cá. Então, eu acho que isso é o caldo de cultura do neocolonialismo e de um eurocentrismo fora de lugar. Queria dizer... Agora, a gente conversou semana passada com o professor Legene Mirham e a gente falava justamente sobre as conexões. Que é especialista em Oriente Médio. Sim, sim, mas ele aqui está ajudando a gente também a entender o que acontece na América do Sul. Sim, claro. Ele falava porque, um grande amigo. Na sexta-feira se deu a soltura do ex-presidente. No domingo veio o golpe na Bolívia. E ele fala sobre as conexões que existem entre tudo que acontece nos últimos anos aqui na América do Sul. Vocês acreditam que existe essa conexão de alguma forma? Que em um país, na Argentina, também as forças progressistas têm mais força nesse momento e daí outras forças se articulam? Mas vai haver uma desestabilização lá. Pode. Você acredita? Pode. Sim. É um modelo. Eles criam... É engraçado, o Departamento de Estado, não vamos ser ingênuos e nem tapar o sol com peneira. Eles têm um departamento de sociologia e política. Isso não é novo. Por exemplo, na Guerra do Vietnã, eles tinham um economista... Intelectuais. Mas eu me lembro de um economista chamado Rostov,
não vou lembrar o primeiro nome dele, que escreveu até um livro, As Etapas do Desenvolvimento Econômico. Este cara planejava, a partir de estudos de como é que se estruturava a economia do Vietnã, dos Vietcongs, ele planejava bombardeios científicos para destruir o processo produtivo do Vietnã do Norte. Quer dizer, então, eles têm programas. Sim. Então, alguns modelos de ação. Um dos modelos de ação é desestabilizar e, com algum discurso, corrupção, quer dizer, sempre os mesmos discursos. É a corrupção, é o autoritarismo, é a ditadura. Quer dizer, mesmo o Chaves tendo sido eleito, ele era considerado ditador. Não é? Percebe? Quer dizer, isso por... E o Evo Morales foi eleito 4 vezes, é ditador. Agora, a primeira-ministra da Alemanha foi eleita 4 vezes e não é ditadora. Quer dizer, Alckmin em São Paulo. O Alckmin em São Paulo foi eleito, mas ele pode. O Evo Morales. O Evo Morales não pode porque ele é ligado às populações indígenas, porque ele vem de setores de camponeses, enfim, né, isso a gente sabe. E no caso dos governos progressistas, ainda que sejam governos sociais-democratas, nem isso eles querem aceitar. Porque o governo social-democrata, a gente sabe, não é que vai querer romper com o capitalismo. Vai tentar fazer uma utopia de um capitalismo bonzinho. Mas nem o capitalismo bonzinho eles querem. Então tem um modelo. E o modelo é sempre do mesmo jeito. É corrupto, vamos processá-lo por corrupção, e aí vai. Quer dizer, você vê os modelos dos golpes acontecendo. Eu frequento muito a Bolívia. Aliás, eu estava com passagem agora para esse domingo, para a Bolívia, hoje, que a gente acabou desmarcando, né? Que seria o encontro de cultura lá, né? Frequento com constância, tenho muitos amigos lá, e eu pude acompanhar nesses últimos anos um fenômeno que foi o da evangelização neopentecostal. Sim. Ela criou uma cunha na base popular. O Evo sempre veio de uma base de 60% a 70% de votos. Nessa eleição ganhou, e ganhou legitimamente, com mais de 10% sobre o segundo colocado, mas já caiu para 47%, né? Então, houve uma penetração muito bem planejada e, junto a setores populares do neopentecostalismo. E também, aqui, se a gente for no Paris, no Brás, a gente vai ver sedes ali da Igreja Universal e tudo mais. E que tem conexão com lá também. Com bolivianos. E também uma cooptação de entidades comunitárias. Houve também. Eles criaram pela Embaixada dos Estados Unidos, inclusive leva o nome de Instituto Martin Luther King, de colaboração. Eles começaram a procurar entidades, algumas que eu conheço, Sim. umas que se recusaram a receber dinheiro, uma que é uma rede de rádios comunitárias, ofereceram dinheiro. O que queria em troca? Nada. Aparentemente, né? Sim, eles sim. queriam dar $100 mil para uma rede de rádios comunitárias. E eles recusaram isso. Então, eles criaram também essa cisânia nesse campo popular. E a Bolívia é um elo fraco, né? E ela está no coração da América do Sul, né? Então, nesse processo de consolidação, quebrar a Bolívia tem esse efeito muito grande. Simbólico, pelo menos. Porque, vamos dizer, economicamente a Bolívia é um país muito débil, mas simbolicamente a resistência, não é, desses governos indígenas, Sim. isso quebra, isso tem um impacto. Mas vocês acham que essa resistência por si só vai ser capaz de mudar a conjuntura ou talvez precise dessa força que é Evo Morales lá, voltando ao país? O povo lá é valente. Lutador, mas eu acho o seguinte, eu acho que não tem base popular nenhum governo ditatorial na Bolívia. Sim. Porque a massa, não sei se está com o Evo, mas está contra o golpe. Já é alguma coisa. O que unificou, havia setores que tinham se distanciado do Evo, principalmente por questões ambientais, de política ambiental, que eles tinham uma política muito neodesenvolvimentista. Sim. E aí eu mesmo tenho alguns amigos que não apoiaram o Evo. Mas na hora que eles ofenderam a Uipala é a bandeira andina, né? Tem a primeira Uipala encontrada tem mais de 1000 anos. O professor Igor Fusar trouxe uma aqui para a gente, mostramos no estúdio, inclusive. Então, ela tem esse simbolismo, e a Uipala é muito mais que uma bandeira. É o orgulho, a honra de levar o vento, uma flâmula ao vento. Essa é a tradução de uma cultura milenar, né? A cultura dos índios. E esse foi o primeiro ataque. Quem fez isso foi o Camacho, que até se apresenta como El Macho.
Sim. É assim que ele se apresenta. Lá de Santa Cruz de la Sierra, ele entrou, botou uma Bíblia, pisou na Uipala e disse: agora não tem mais esses rituais satânicos, só e não tem Uipala. A Uipala é que unificou a luta. Claro, Sim. mas com Ela tá muito esse além Camacho com do- muitos vínculos ali com o agronegócio da região brasileiros, né? Também. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.